Oi, pessoal. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre rotina para as crianças autistas. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Quero me apresentar, sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão em atendimento a crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado e venho aqui no Portal MIE para a gente conversar sobre desenvolvimento infantil, neurodesenvolvimento. Então sejam todos bem-vindos, boa noite, bom dia para todo mundo. Quero agradecer ao pessoal do portal por poder estar aqui conversando com vocês, pessoal. Se tiver algumas interrupções, a gente vai levando a live, tá? Se ela cair, depois eu tento entrar de novo, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre rotina, trouxe para vocês algumas informações. Então, se vocês puderem só me dar um retorno de que o áudio está ok, o vídeo também, só para eu poder continuar, tá? Para eu conseguir acompanhar aqui vocês. Eu acho que a minha internet não tá muito boa, mas vamos lá. O pessoal aí que tá entrando, boa noite, bom dia. Hoje a gente vai conversar então, como eu falei, né, sobre rotina. Eu vou falar um pouquinho sobre esse momento que a gente tá vivendo aqui no Japão e no mundo, como que as crianças estão passando por esse período, como que tá essa situação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode escrever no inbox, que aí depois a gente vai conversando, tá? Eu respondo pra vocês. Se tiver alguma questão que precisa falar e aí fica meio com receio de deixar nos comentários, pode vir no meu inbox, sim, que eu respondo todo mundo, tá bom? A gente tá falando mais um pouco, mas ok, então vamos lá, tá? Que a internet aqui não tá muito boa também, tá meio chovendo aqui na região de Aichi. Eu tô só aqui de Nishio, né? E aí o tempo tá meio ruim e a internet dá umas paradas, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Se a live cair, eu volto com ela e aí a gente tenta finalizar, ok? Bom, então seja muito bem-vindo, pessoal que tá chegando, que tá mandando boa noite. Boa noite, Leopoldo de Gifo. Elô, tudo bem? A Yumi Fujimoto, que tá ótimo, obrigada. Tá falhando um pouco. Vamos continuar assim. Bom, gente, como a gente vai falar sobre rotina e como que essas crianças, né, no caso as crianças autistas, estão passando esse período, que tá aí combinando com duas questões. Uma questão do coronavírus, né, que tá aí mudando a rotina de todo mundo. Se muda a nossa, imagine a deles. E a outra questão escolar, né? Teve as férias que foram antecipadas aqui no Japão. As férias escolares foram antecipadas. E aí agora a gente vai ter o retorno, a volta às aulas, que ainda tá uma incógnita, não sabe se vai ter ou não. Como é que tá aí na cidade de vocês? Né? Já falaram que vai ter, que vai continuar? Como é que tá funcionando? Se vocês puderem, o pessoal de GIF, o pessoal das outras regiões aí puderem me dar uma resposta, um retorno é bacana, até para saber fazer um parâmetro de como é que tá aí no Japão num todo, né? Que essa rotina deles fica bagunçada, fica desestruturada, a nossa também tá, né? O nosso dia a dia já tá um pouco mais complicado, a gente não sabe ainda o que vai vir pela frente, mas já estamos aí tentando nos organizar. E se pra gente já é difícil toda essa questão, para as crianças, para adolescente, para o portador do TEA é muito mais difícil, porque de uma hora para outra essas mudanças todas aconteceram e, né, não estamos sabendo lidar. Nem nós, nem eles. Claro que a gente tem um entendimento um pouco maior, a gente consegue entender a situação de uma certa forma e consegue se adequar, né? A gente adequa a nossa rotina, a gente adequa o nosso dia a dia a tudo isso que está acontecendo. Porém, para eles é um tanto quanto mais difícil. Por quê? A gente sabe, né, que as crianças, adolescentes, autistas, eles são muito forte em relação a rotina, a um aprendizado sistemático, a um aprendizado contínuo, que vem numa forma linear, né? Vem sempre ali acontecendo.
E aí, com essa quebra toda e com essas mudanças e essa antecipação de aula, realmente fez um barabará, uma bagunça em relação à vida das crianças. Né? O Hugo tá dizendo que sexta-feira agora retorna às aulas. De que região que você é, Hugo? Tem algumas escolas que voltam, tem outras que ainda estão vendo o que vão fazer, então tem muitas mães que me perguntam ou que entram em contato e não sabem se levam, se esperam mais um pouco, porque estão com medo e com dúvida, né, de tudo isso que está acontecendo. E assim, eu como pedagoga, creio que a questão escolar ela é importante sim, né? Eu acho que o ambiente de escola ele não supre nenhum outro espaço, supre o que a gente aprende, o que a gente desenvolve na escola, né? Isso é fato. Mas também acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É de Chinchiro, então aí as crianças voltam, né? Aqui pela região também, o retorno tá marcado aí para essa semana, né? Aqui na região de Nishio, o retorno tá marcado sim para essa semana. Mas o pessoal, né, as mães estão com muito receio, principalmente todas as mães, mas as mães de crianças com alguma condição ou alguma questão de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, elas estão um pouco mais apreensivas, né? Mas assim, a gente acredita que tudo isso vai passar de uma maneira rápida, esperamos que seja, né? Mas sim, existe todo um risco que envolve aí os pequenos e a retomada das aulas ainda está sendo uma incógnita, né? Apesar de alguns lugares dizerem que sim, que vão retornar, tem muitas mães que estão na dúvida, né? E realmente eu acho que é válido essa preocupação toda. Mas enfim, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da rotina e dessa quebra de rotina que está acontecendo. O que a gente pode fazer para tentar amenizar, né? Porque eu acho que melhorar vai ser um pouco difícil porque a gente está passando por essas mudanças todas e a gente tem que tentar realmente fazer com que elas tenham o menor impacto sobre essas crianças e esses adolescentes, né? Então, como eu falei da questão do desenvolvimento, a rotina para eles é algo que ajuda muito as crianças autistas a entenderem o dia a dia, a entenderem um processo educacional, a entenderem a sociedade. Então, quando a gente elabora atividades, a gente faz atividades com eles, onde eles entendam que o começo, o meio, o fim, eles entendem o processo daquela atividade, daquele momento escolar ou daquele momento terapêutico, faz com que eles assimilem de uma forma mais rápida, eles entendem mais rápido o que está acontecendo ou o que está por vir, né? O que pode vir a acontecer. E aí, quando a gente trabalha a rotina com eles, a gente trabalha uma estabilidade emocional muito grande, né? Porque como eles sabem o que vai acontecer, o que vão fazer, ou onde vão passear, ou se vão ficar em casa, ou o que vai acontecer dentro do ambiente escolar, isso, a questão da ansiedade, né? Diminui muito a ansiedade deles e aí eles ficam mais tranquilos e aí quando o nosso cérebro está em ordem, está tranquilo, a gente consegue sim pegar esse aprendizado ou pegar as informações de uma forma mais fácil, né, e mais rápida. Então, para isso, a gente precisa tentar organizar o dia a dia e a vida dos pequenos, tá? E dos grandes também, né? A gente fala isso, mas quando eu falo pequenos, entendam todas as pessoas que estão dentro do TEA, né? Dentro do autismo. E aí, então, a gente sabendo dessa importância da rotina, o porquê que eu preciso ter? Sim, existe uma explicação neuronal, vamos dizer assim, que como eu falei, ajuda o cérebro a processar as informações. Então, tudo que é rotina, tudo que eu sigo um determinado padrão de aprendizado, principalmente para as crianças que necessitam, tá? Desse tipo de atendimento, precisam desse tipo de conteúdo para se desenvolver, então é bom a gente trabalhar sim a rotina para que eles entendam. Tem gente que não concorda muito, que acha que a rotina meio que
faz com que a criança siga somente alguns passos e que aquilo, se quebra a rotina, não tem sentido para a criança. E não é bem assim, tá? Depois a gente também vai poder falar sobre essa questão de quebra da rotina, que se faz necessária. Mas pra gente quebrar uma rotina, a gente primeiro precisa ter, né? E a gente vai falar hoje sobre essa importância, porque que realmente a gente precisa garantir essa rotina social para essas crianças e para esses adolescentes. Pessoal que está chegando, boa noite, Raca, seja bem-vindo. Tudo bem? Beijo grande para boa noite, pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos, a gente já começou aí a live, estamos falando hoje sobre rotina. Se tiver alguma dúvida, depois assiste a live desde o começo, pra vocês terem uma ideia do que a gente está abordando aqui, ok? O Robson, boa noite, Robson. O negócio é se prevenir, pois é muito importante. Lembra que devemos se cuidar. Perfeito, a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar, né, das crianças, dos outros que estão conosco. Como eu falei, eu acho que essa questão da volta ou não volta para a escola é uma questão muito delicada, que precisa ser pensada e muito bem pensada, né? Os pais, a direção, enfim, governo, acho que tudo isso precisa rever, apesar da gente ter ficado já aí 2 semanas, porque as escolas estão paradas, 2 não, né? Mas desde o começo do mês de março, já passaram por esse período, né? Então, já estão sem aula, já praticamente aí umas 3, 4 semanas, até voltar às aulas nessa semana que está chegando. Mas a rotina, de qualquer forma, vai ser alterada. Então, foi alterada pela antecipação das férias, né, 2 semanas a mais. Foi alterada pela questão da Covid-19. E agora, com esse retorno de aula, então, as formaturas que estavam para acontecer e que ficaram meio que perdidas aí nesse período, que também não foi bacana. Então, as crianças, os adolescentes, todos eles estavam se prevenindo, né, se organizando, perdão, para que tivesse esse período de formatura, essa festividade, e aí aconteceu de uma maneira diferente, porque aconteceu, mas não foi como todo mundo esperava, então mudou muito, né? Tudo que vem acontecendo mudou muito, né? E aí se perdeu muita coisa. Então, aos poucos a gente vai tentando se reorganizar aí para que as coisas voltem à normalidade, ou a gente consiga realmente voltar à normalidade. Mas isso afeta, sim, né, as crianças dentro do espectro, porque de uma hora para outra eles se veem longe dos espaços onde eles estavam acostumados a ir. Então, na questão social, longe da escola, longe das terapias, longe dos parques, dos shoppings, enfim, né? Eles acabam vinham tendo uma vida regrada, e aí, de repente, a gente teve que passar por tudo isso e as situações todas para eles se desregularam, né? E acabam realmente desregulando a cada um deles. E isso traz aí, afeta assim a vida, né? A família também acaba sofrendo algumas questões em relação à quebra de rotina. E com essas quebras de rotina, a gente acaba tendo agressividade, a gente acaba tendo crianças que estão mais propícias para quadro depressivo, e aí vem uma série de outras questões que pode aí atrapalhar mais ainda o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, é um momento muito crítico que a gente precisa estar muito atento, né? Prestar muita atenção como que a gente está levando essa situação, a forma com que a família tem se organizado para estar fazendo o melhor, né? Tanto para a criança quanto para o adolescente. E aí, então, a gente sabe mais ou menos o porquê que a rotina é importante, o porquê que ela precisa ser feita, ser seguida, né? Para garantir essa segurança emocional, como eu falei, né? Para eles se sentirem seguros e menos ociosos e agressivos, e aí isso desencadeia uma série de outros comportamentos, né? As mães falam, ai, tá super agitado, eu não sei o que eu faço, não para, ou voltou com algumas estereotipias que haviam já sido diminuídas, ou algumas que já haviam sido sanadas, e as estereotipias começam a voltar com mais força,
porque a criança tá ali e não tá indo pra escola, e aí às vezes para o processo terapêutico, o que também não é bacana, né? Apesar da gente saber que tem que se resguardar, que a gente tem que se tomar cuidado da nossa saúde, principalmente nesse momento, mas é importante que os pais procurem saber o que se faz dentro do processo terapêutico para poder levar isso para dentro de casa, né? Que o que eu sempre chamo de manutenção da terapia, né? É importante que os pais façam essa manutenção de terapia, tá? Por quê? Porque quando acontece coisas que, como está acontecendo agora, onde as pessoas ficam impossibilitadas de irem para os espaços, para os centros terapêuticos, para os DEIs, enfim, para o local onde essa criança realiza a terapia, ela não se perca, né? Então, é importante que os pais saibam mais ou menos como que está o andamento da terapia, seja terapia de fala, seja terapia de aprendizagem, seja terapia emocional, não importa, tá? O tipo de terapia que seu filho faça. Mas é importante que você saiba qual é o caminho que está sendo seguido, o que está acontecendo durante esse processo terapêutico, o que está sendo trabalhado com essas crianças, para que quando chega um momento como a gente está chegando agora, com essa crise onde a gente não consegue sair, enfim, todo esse trabalho de base não se dá. Então, assim como as escolas têm se movimentado para essa questão de mandar lição para casa, no Brasil a gente está tendo muita videoaula, né? Não só no Brasil, o pessoal de Portugal também, eu tenho contato com as meninas lá, e também optaram pela plataforma virtual. Então, muitas aulas, muitos conteúdos estão sendo passados online, então à distância. E aí eles meio que estão tentando conciliar essa questão de escola, de aprendizado e com o pessoal em casa, né? Principalmente na Europa, que o negócio ali não tá bacana, né? Então tá todo mundo se prevenindo ao extremo. Então é importante que siga até essa rotina, porque se eu sei o que trabalhar com essa criança, o que fazer com essa criança nesses momentos, eu continuo mantendo uma rotina com eles bacana. Então eu continuo um processo de terapia com eles, né? Mesmo que seja em casa, mas ele não perde o desenvolvimento que ele estava tendo. Então é super importante saber o que saber e como fazer, né? E então a gente tenta manter dentro da normalidade o desenvolvimento deles. Então, se eu sigo uma rotina desde o acordar até o dormir, e aí eu explico para essa criança qual é a rotina dela, o que ela vai fazer nesse dia, o que ele vai fazer nessa semana, o que ele vai fazer nesse mês. Então, é muito importante a gente trabalhar muito com calendário com eles, a gente trabalhar com quadros de rotina, com mural de tarefa, que ajuda muito, né? Esses murais de tarefa, eles ajudam bastante para as crianças, para os adolescentes, no caso, da gente escreve, né? Determina o que vai fazer, como que vai fazer, que dia que vai fazer, e né, se fez ou se não fez. Então, os maiores e quem já é alfabetizado, né, já consegue mesmo escrever. Se não der para escrever, faz com imagens, né? A gente sabe que as imagens funcionam muito bem para quem é não verbal, né? Para as crianças e adolescentes que não se comunicam verbalmente, mas que se comunicam por PECs ou, enfim, outros tipos ou por softwares ou por apps, enfim. Existem aí várias formas de comunicação, que não é só a fala, né? E aí a gente consegue utilizar também essas informações e fazer com que eles nos tragam o que está acontecendo. E aí dentro da rotina que a gente precisa estipular com eles, com os pequenos a gente consegue usar um material que a gente encontra aí hoje de livre acesso na internet. Então, atividades, cards do dia a dia, de quando a criança vai acordar, então você sinaliza que agora é o momento de acordar. Depois essa criança precisa ir ao banheiro, e aí ela vai, né, fazer toda a questão de higienização, então escovação de dente. Depois ela vai se trocar e vai arrumar para poder ir para a escola, ou para poder ir para terapia, ou para ir para passeio, não sei, né? Aí depende do dia da semana e do que a criança vai fazer. Então a ida dela para a escola, a chegada no ambiente ou a saída do ambiente, e aí ela volta
para casa, né? Faz a refeição, o jantar e aí troca de roupa e termina o dia, né? Então a gente tem algumas dessas informações hoje que são disponíveis aí na internet, todo mundo consegue e aí só faz a impressão e utiliza o material aí para estar ilustrando para as crianças. Então a gente programando uma rotina, programando para eles o que vai acontecer, como vai acontecer e de que jeito e com quem, que também isso é muito importante. Então quem vai, com quem que a criança vai ver, no trajeto desse caminho que a criança vai fazer, o que ela vai ver, quem que ela vai ver. Então tudo isso a gente prevenindo, a gente já mostrando para a criança anteriormente, é muito mais tranquilo. Então se você vai sair da rotina, vai para um passeio, ou vai para um parque, ou vai na casa de um parente, de uma festa, enfim, não agora nesse tempo de Covid, mas quando a gente voltar com a normalidade. E a gente precisar mudar a rotina dessas crianças, precisar mudar esse trajeto ou esse passeio, a gente consiga fazer de uma forma tranquila e que não entre, porque a crise deles vem exatamente nesses momentos onde eles não sabem e eles não conseguem se regular, né? Então, aí a gente tem sim uma questão de comportamento que os pais ficam um pouco perdidos, sem saber como conduzir, né? E aí dentro de materiais que a gente encontra, localiza aí dentro da internet, tem um material muito bacana que eu já uso há muitos anos, né? Do Projeto Integrar. Então, o Projeto Integrar tem um material riquíssimo, já fazem uns 4 anos, acho que para mais já, que eu trabalho com o material deles. E eu sempre tive um retorno muito bacana. Então, assim, as mães, né, onde eu indico o material lá e eles acabam baixando na internet, buscando, é um material muito bacana. Esse aqui meu já tá velhinho, mas e dá bem pra trabalhar. Essa aqui também é uma das rotinas, né, onde a gente consegue trabalhar e mostrar também pros maiorzinhos, né, a rotina do dia a dia. Então de repente é um adolescente ou já é uma criança já de, sei lá, 9, 10 anos, onde a gente precisa de uma questão mais do dia a dia, de informação mais compatível com o que eles têm de referência, tá? Porque a gente também tem essa questão, né? Da gente não infantilizar muito as informações que chegam ou que a gente vai oferecer para essa criança ou para esse adolescente. E às vezes a gente acaba trazendo material inadequado, né? Não é nem porque o adolescente ou pré-adolescente não entenda a questão da rotina ou do que tem que fazer. O material que chega para ele é tão infantil que não faz sentido, né? E aí a gente não consegue atingir aquela atenção. Então, assim, a gente tem muita coisa bacana na internet, a gente tem muito material interessante, a gente consegue buscar muita coisa, né? A gente consegue achar muita coisa, mas se a gente não faz aquilo que é preciso e da forma com que é preciso, nada funciona. Eu sei que quando a gente fala de PECs ou de material para terapia ou para fazer o uso contínuo em casa, os pais acham que não é bacana, que não dá certo, mas é porque às vezes não segue a forma com que tem que seguir. E aí o material que seria o material que deveria ser adequado acaba realmente não fazendo muito sentido, né? E aí às vezes tem muito, eu tenho um monte de rotina na minha casa, eu tenho um monte de quadro de rotina, esse quadro de rotina não é novidade, tenho na geladeira, tem no quarto do adolescente, tem em tudo quanto é canto, só que não funciona, né? Não funciona porque de repente você tá utilizando o método, utilizando o meio, né, que é o quadro da rotina, ele tá estruturado, ele tá em ordem, só que ele não está adequado àquela faixa etária, né? E a rotina também não é só repetição, não é porque a gente fala de rotina que a gente acha que tem que ser tudo repetitivo, né? Não é assim. Dentro da própria rotina a gente consegue fazer pequenas mudanças, pequenas alterações, e aí às vezes esse quadro que tá lá parado, ele se torna mais interessante, né? Ele se torna mais visivelmente atrativo para essa criança ou para esse adolescente. E assim, se a gente vai treinando com eles
a rotina, o que e eles já entendem esse processo, é bacana eles participarem também. Então, construam juntos, né? Vai estar vindo uma série de lives aí sobre como a gente trabalha essas questões aí dentro da vivência com o autismo, de construção de material, de atividade, o que vocês podem estar fazendo. Então vai vir um material bacana aí para ajudar vocês a realmente, vamos fazer, eu falar assim, a pôr a mão na massa, né? A realmente a fazer esse material, a produzir esse material aí para continuar fazendo as atividades, a manutenção da terapia, né? Como eu sempre comento com os pais, porque é muito importante de saber. Para quando a gente ter essa quebra de rotina, como tá tendo agora, a gente não ter tanto problema, né? Então é importante saber que a gente precisa organizar o tempo, a gente precisa organizar o dia a dia, essa mudança, essa retomada de escola, o que a gente pode fazer com que isso seja de uma forma mais tranquila. Visitem a escola, levem a criança, levem o adolescente, faça com que eles participam desse processo da mudança de escola. Então não é só a formatura, que também é super importante, porque é o término de um ciclo, né? E a renovação e o início de um outro ciclo. Então, que participem de todo esse processo, claro que se cuidando, mas que participem todo desse processo, porque as crianças vão entendendo, né, com o dia a dia, que as mudanças se fazem necessárias e que mudar faz parte, né? A gente tem uma rotina, a gente tem uma programação, a gente tem um cronograma, mas existem sim mudanças dentro disso tudo, né? E aí existem formas que a gente tem de atuar, de fazer com que eles sintam elas da menor maneira possível. E aí agora é retomada com a escola. Então a gente já teve as férias que foi antecipada e agora vai voltar, agora a gente vai ter a volta às aulas e muitos vão estar aí voltando para escolas novas, então a rotina dessas crianças já estão sendo mudadas novamente. Então já foram alteradas anteriormente e agora vão continuar sendo mudadas, porque é nova escola, é nova estrutura, né, novos amigos, novos professores, vão estar saindo de um módulo para ir para outro, então assim, tudo vai mudar, né? E aí essa desestrutura da rotina também faz com que eles se desestabilizem muito mais. Então, essas semanas que está por vir, esse mês de abril, realmente vai ser um mês muito tenso, não só por causa de tudo isso que a gente está vivendo, mas por tudo aquilo que a gente ainda vai viver também, né? Então, as crianças que estão mudando da creche para ir pro Shogaku, para sair da creche pro Shogaku, depois pro Shogaku, os adolescentes que estão indo pro Coco, o pessoal que está tentando aí a universidade, tudo é mudança, né? E tudo já deixa a gente meio desestabilizado. Toda mudança já faz com que a gente não entenda direito o processo que está por vir. E dentro das crianças, dentro das pessoas que estão dentro do espectro autista, isso é muito mais difícil de assimilar. Então, se eu tenho uma segurança, se eu faço uma prevenção daquilo que pode vir a acontecer, ou se eu faço um estudo, de repente, qual vai ser o meu novo trajeto da minha casa para minha nova escola. Então, os papais aí de plantão já vão fazendo esse trajeto antes de iniciar as aulas, tá? Por quê? Para no dia que começar a volta às aulas, a gente não tenha tantos problemas de adaptação escolar, porque a gente vai ter problemas de adaptação escolar. Isso é fato, né? As crianças vão voltar esse ano aí bem difícil, vai ser bem difícil, vai ser um começo de ano bem complicado para as crianças, para os adolescentes, né? E para as crianças autistas vai ser um pouco mais difícil por não entender. Então, muitas estão ingressando, inclusive, nas escolas especiais. Então, os pequenininhos estão saindo da creche, né, com crianças neurotípicas e estão indo para algumas escolas de primeiro ano, que já são escolas especiais, então já tem uma mudança aí, o número de crianças, a forma de atendimento, o número de professores, o conteúdo né, escolar, curricular, que sim, é bem diferente, já muda pela própria série, né, ainda mais quando a gente muda aí, existe como fala, de uma criança que vem da escola regular e passa a frequentar uma escola especial ou vai para uma turma especial, enfim.
São mudanças que eles, por vezes, não conseguem entender. Se essas mudanças serão para o bem ou para o mal, a gente só consegue saber com o dia a dia, né? Dentro da rotina escolar, dentro da rotina do aprendizado, a gente vai perceber se isso está sendo bom ou não para as crianças. Mas para isso a gente precisa realmente colocá-los e ver como é que vai ser essa questão em relação à escola, tá? Então a dica fica: façam o trajeto já, né, por esses dias, né, dentro do carro, com essas crianças, para que elas vejam onde vai ser a nova escola, para que elas vejam para onde elas vão. Então procurem desde já organizar o horário. Então, assim, quanto antes, na primeira semana de volta às aulas, tentem organizar o seu horário como se fosse um horário de aula. Então, fazer o dia a dia da família mais próximo ao dia a dia de quando tiver a volta às aulas, tá? Isso ajuda bastante. Porque aí a primeira semana, apesar de às vezes ser de choro e tal, acaba sendo mais fácil. Então, assim, a criança sabendo a hora que ela acorda, ela tomando café, ela indo pra escola, ela ficando um determinado horário acordada. Então, principalmente nessa semana que a gente sabe que vai voltar às aulas, é bom que as famílias sigam, sim, já um horário escolar. Então, não deixar fazer o soninho da manhã, né? Para quem já não tá mais nessa idade. Acordar no horário habitual. Então, se o horário de entrada da escola é 8 horas da manhã, então já vou me programar para que a criança, 8 horas, esteja desperta, esteja acordada. Porque se a gente faz isso, quando realmente inicia, aí realmente fica mais difícil, tá? Para eles vai ser mais difícil e aí a volta às aulas vai ser assim uma negação. Vai ficar muito difícil para eles, vai ficar muito difícil para a família, vai ser um chororô na hora de sair para ir para escola, vai ser uma confusão na hora de voltar da escola, enfim, esse processo todo só dificulta, tá? Então a dica é essa, de vocês já tentarem se organizar durante essa semana para trazer essa rotina já para as crianças. Então, o horário do almoço, é bom saber qual é o horário que a escola serve essa refeição para vocês seguirem em casa, inclusive no fim de semana, papai e mamãe de plantão, vocês que estão aí assistindo a live, procurem manter, pelo menos durante o primeiro mês, tá? A mesma rotina que a escola vai te trazer. Mudanças não são bem-vindas nesse período. Toda mudança que tiver durante esse volta às aulas, essa readaptação escolar, não são bem-vindas, tá? Eles não conseguem processar tantas informações juntas, ok? Então, essa é outra dica. Acúmulo de funções, fazer a rotina dessa criança ficar extremamente grande. Então, vai para um canto, vai para o outro, faz isso, faz aquilo, também não ajuda, tá? Porque toda essa rotina cheia faz com que elas sofram um estresse mental muito grande, né? E aí, para processar todas essas informações, não dá, o nosso cérebro não aguenta, ele buga mesmo, né? O nosso buga, o deles também buga, né? Então não é bacana. Então foquem, né, no que é prioridade no momento. Então é a volta às aulas, é a adequação escolar ao novo espaço, é a retomada de uma nova atividade, né? Tudo que for que já faz parte da rotina das crianças, ok, mas não é o momento de introduzir nada além. Tá? Então, se for para começar uma aula de balé, uma aula de judô, ou frequentar um outro espaço, vai para um outro clube de alguma coisa que fica com criança, espera, não é o momento, tá? Vamos fazer com que essa adaptação, essa volta às aulas da escola seja de uma forma tranquila. Vamos trazer essa rotina para a normalidade, né? Porque ela foi quebrada, então a gente precisa trazer essa rotina para a normalidade. E aí sim, aí quando essa rotina já tiver na sua normalidade, tudo em ordem, a criança já entender tudo que está acontecendo e como que esse processo tá acontecendo, aí ok. Aí a gente parte aí para uma mudança. A gente faz a mudança dessa rotina e faz a introdução aí das novas questões que precisam ser feitas pela família ou, enfim, por algum outro lugar que a criança vai frequentar, tá? Então, o mural de tarefas, ele dá super certo para os maiores, né? Quando a gente principalmente faz com eles, porque às vezes a gente coloca
questões aí e a gente define algumas questões de fazer para que ele faça e de repente aquilo não tem muito significado para ele, e se eu proponho uma outra atividade, uma outra tarefa, ele realiza muito bem. Isso eu tô dizendo em relação a tarefas de casa, tá? E a tarefas escolares também, a gente consegue, através do interesse deles, porque dentro do espectro a gente trabalha muito, né, com o que é de interesse dessa criança, desse adolescente, e tentar trazer para as atividades que a gente precisa que eles façam, né, para que eles se desenvolvam. E aí a gente consegue sim que eles acompanhem o que a gente, né, tá oferecendo, tá proporcionando ali para que eles se desenvolvam, tá? Então, gente, em relação à rotina, as informações são essas. Espero que vocês consigam manter aí dentro do possível a rotina de vocês de uma maneira saudável, né? Eu sei que não tá fácil pra ninguém, eu sei que tá muito difícil pra gente nesse momento, mas, gente, só um minuto. A gente precisa garantir a manutenção dessa rotina para que eles não sofram de uma maneira tão forte sobre tudo isso que tem acontecendo, tá? Então, né, a gente revendo aí dessa questão de vocês já adiantarem a questão escolar, então todos os pais e mães aí que já sabem para onde a criança vai agora nesse mês, já leva essas crianças para escola, batam foto da escola, mostrem as fotos da escola, passeiem pelo lugar, conversem, falem, vão no caminho dizendo, olha, perto da escola tem um combine, tem um lago, tem uma praça, já vai descrevendo para essa criança, né, enquanto você dirige, o que você está vendo, para que ela preste atenção naquele caminho, para que quando você precisar levá-la efetivamente para a escola na volta às aulas, não ser uma surpresa, tá? Para que isso não seja assim, nossa, tô num lugar diferente, com gente diferente. Às vezes dá a sorte de ser um ambiente bom, um ambiente acolhedor, com pessoas bacanas, e essa adaptação se torna super... E a gente não tem nenhum problema em relação à alteração da rotina, mas pode ser que essa criança não caia num ambiente desse. E aí, pela questão, né, de ser não verbal, alguns deles, a gente tem uma questão de não saber o que está acontecendo, porque eles não nos falam. Como é que está, né? Como é que foi a aula? O que aconteceu? Você tá bem? Não tá? Então, surge uma série de dúvidas, surge um monte de... A gente fica aí realmente muito perdido com essas questões. Então, a manutenção da rotina, antecipar os fatos e os dados para a criança dentro do autismo e para o adolescente é muito importante. Nada de pegá-los de surpresa, nada de falar, vamos fazer, ou de não falar e chegar no ambiente e fazer. Isso pode ser feito sim, tá? A gente pode sim já introduzir essas alterações de rotina, mas isso a gente vai conversar numa outra live, né, sobre alterações e mudanças na rotina, então a gente vai conversar sobre isso, mas o importante agora, pra gente saber dessa rotina é nesse sentido, tá? Como e o que a gente deve se organizar e programar para essa volta às aulas, tá? Que é de suma importância que eles estejam seguros emocionalmente para que eles consigam entender todo esse processo. Pessoal, boa noite, obrigado por todos vocês estarem aí na live, curtam e compartilhem a página do Portal Mia, o pessoal ainda que não curtiu, curta, o pessoal que não conhece minha página, NeuroKids, lá tem bastante informação para vocês, vai estar com material bacana agora a partir desse mês de abril, aí com bastante informação sobre desenvolvimento infantil, sobre neurodesenvolvimento, vai ter neurodicas. Então eu espero todos vocês lá, curtam a página, para vocês poderem estar aí com bastante informação. Vou publicar alguns materiais lá que vocês possam também estar fazendo a impressão e usando junto com as crianças para fazer o que a gente chama aí de manutenção de terapia, ok? Então, um forte abraço para todo mundo, uma boa semana para vocês, uma boa volta às aulas para as crianças que estão voltando aí. E se cuidem, por favor, todos nós, vamos nos prevenir diante
essa coisa aí que tá pairando aí em todos os países. Eu espero que tudo isso termine logo e que a gente volte à nossa rotina, né? E à nossa normalidade o quanto antes. Pessoal, um grande beijo e até a próxima live.